Então, né, pessoal, como eu ia falando, olhando a lista de exercício que eu deixei aí de cálculo 3 para vocês, a terceira lista, a questão 9 me chamou a atenção, né? Que sobre eu achava que a resolução dela era mais simples, né? Porém, eu estava me atentando a essa questão e ela é um pouco mais elaborada do que sugere, né? E eu queria saber se algum de vocês tentou fazer essa questão 9 da lista. Ninguém? Não? Bom, então abram aí a lista de exercícios de vocês, eu vou tentar aqui resolvê-la com vocês. E que ela meio que usa não apenas os raciocínios relacionados à derivada implícita e a regra da cadeia, né? Usa um pouco mais do que isso, né? Então vamos começar aqui, questão 9. Né? Cujo enunciado diz o seguinte, né, que dois lados de um triângulo têm comprimentos 4 e 2 centímetros. Né? Então, antes de prosseguir na leitura, vou fazer aqui como seria um tal triângulo. Digamos que seja esse lado aqui, um deles. Peraí, deixar reto. Assim. Um assim. Digamos que seja esse aí o nosso triângulo, certo? Então, no enunciado fala, tem dois lados, um lado A igual a 4 centímetros, digamos que esse aqui seja o lado A e esse aqui seja o lado B, né? Não vamos colocar as medidas deles por enquanto, né? E diz ainda que esses lados estão crescendo a uma taxa de 1 centímetro por segundo, né? Então, à medida que esse lado B ele cresce para uma de suas dimensões aqui, né? A 1 centímetro por segundo, e o lado A também, né? Aí fala o seguinte: se a área do triângulo permanece constante, a que taxa está variando o ângulo θ entre A e B, né, quando θ é igual a π sobre 6. Então aqui ele fala que esse ângulo entre A e B, a gente vai chamar ele de θ, né? Aí eu quero saber a taxa de variação, né, cadê? Taxa de variação desse ângulo quando ele mede π sobre 6. Né? Então, primeiro, essa palavra taxa de variação a que se refere o problema já quer dizer o que? Já está se referindo a uma velocidade, né, que aqui na linguagem do cálculo é a derivada, né, de uma função em relação ao tempo. Então, ou seja, ele quer que a gente encontre o dθ dt, né, é igual a quanto, né, quando o θ for igual a π sobre 6 radianos. Né? E agora, né, eu repito aí a pergunta: algum de vocês tentou resolver essa questão? Se tentou, pode compartilhar a estratégia para possamos comparar? Ou alguém tem alguma ideia de como a gente pode iniciar esse problema, pelo menos? Não? Então, vamos por partes, né? Primeiro, ele fala que a área do triângulo permanece constante. Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar aqui é como que se calcula a área desse triângulo. Sendo que eu tenho o valor de A, eu tenho o valor de B, né? Como que eu calculo a área desse triângulo aqui? E agora?
dá para fazer pela lei de Sinos, professor? Como seria? De qual lembra a lei de Sinos, não? Então, aí precisa saber o que a lei diz para usar, né? Não sei não. Não? Eu sei que dá pra, talvez dê pra usar, mas lembrar agora não. Tipo, se eu fosse fazer um exercício, eu ia pesquisar na internet, entendeu? É aquela coisa, né? A gente não precisa saber de tudo, mas precisa saber onde encontrar, né? Pelo menos. Eu sou Exatamente. adepto dessa ideia também. Até porque é conveniente, né? Já que eu sou péssimo de memória, então. Pessoal, Sim. Só pede. às vezes a altura. No caso, eu poderia usar aí a lei de seno. Lei de seno não, seria o seno de θ sobre o B. Sobre o B? Aí sobre o B. No caso, eu traçaria uma reta aí do ponto aí de cima, isso, eu soltar até o A. Até a base assim, né? Isso. Certo. E esse aqui é a altura, correto? Isso, correto. Então, tá bem próximo aí do raciocínio de vocês dois aí que citaram agora, porque assim, a área do triângulo é o que? Base vezes altura sobre 2, ou seja, A vezes H dividido por 2, correto? Porém, tem um θ aqui, ó. Qual é a relação trigonométrica que relaciona o H com o B nessa construção aqui? Seria cosseno. Cosseno não, seno. Seno, isso mesmo. Então, seno de θ seria cateto oposto sobre a hipotenusa. H sobre B. Né? Então, a gente tem, passando B multiplicando, a gente tem que H é igual a B vezes seno de θ. Correto? Aí a gente pega esse valor de H aqui, ó, que a gente encontrou agora, que é B seno θ, e substitui nessa equação aqui da área. Né? Portanto, a área vai ficar como? A vezes H, mas quem é H? B seno θ, né? Dividido por 2. Né? Então, essa é a nossa fórmula, né, para esse problema. Ok? Então, a gente tem aqui uma expressão que relaciona A com θ. Né? Então, já temos um ponto de partida. Né? Lembrando que o que a gente quer no final é o quê? É a variação do ângulo θ em relação ao tempo, né? A taxa de variação, quando esse ângulo é π sobre 6. Né? Então, não basta jogar aqui na fórmula, porque a gente tem aqui essa fórmula que descreve a área, né? Mas a gente tem que mostrar como é a forma dinâmica dessa expressão, né? Ou seja, quando a gente entende que está vendo a taxa de variação, está calculando a taxa de variação de uma das variáveis dessa função. Né? Então, para isso, a gente vai fazer o quê? Vai derivar, né, dos dois lados em relação ao tempo. Né? Então, olha só, derivada de A em relação ao tempo vai ser igual a derivada. Eu vou entender aqui o seguinte, ó, A vezes B, né, como se fosse um termo só, tá? Por que como um termo só? Para eu poder utilizar a regra do produto. Né? Como vai funcionar? Eu vou deixar esse fator 1 sobre 2 aqui de fora, já que ele é constante, certo? E vou derivar essa expressão. Derivada em relação ao tempo de tudo isso daqui, ó. A vezes B multiplicado por seno θ. Ok? Estou usando aqui a notação em relação a uma só variável, né? Mas isso está dentro do escopo aí da nossa disciplina, apesar da gente estar estudando derivadas parciais, né? O próprio raciocínio em si ele se aplica ao contexto, certo? Então, mas um conhecimento do cálculo 1 já seria o suficiente para a gente abordar essa questão, ok? Então, vamos continuar.
Lembrando o que fala o problema aqui, ó, em uma certa parte, né? A área do triângulo permanece constante, né? O que acontece quando eu derivo uma constante em relação ao tempo ou a qualquer outra variável que seja? Quanto é a derivada de uma constante? Zero. Zero. Ó, vou até colocar a observação aqui. Ó. dA dt é igual a zero, né? Pois A é constante. Né? Só uma pequena observação aqui no canto para justificar os nossos passos seguintes. Okay? Então, eu sei que o lado esquerdo da equação vai dar zero. Né? E aqui, 1 sobre 2 vezes. Aí eu tenho a derivada de um produto de funções. Né? Lembra que o a e o b também são variáveis, né, no nosso problema. Né? Afinal de contas, ele fala até que a variável, essas variáveis a e b, né, que são os lados do triângulo, estão crescendo a uma taxa de 1 centímetro por segundo. Né? A gente vai usar essa informação mais à frente. Tá? Então, eles são variáveis, não são constantes. Ok? Eles têm um valor inicial fixo, beleza, mas eles estão variando com o passar do tempo. Tá? Então, a gente tem que interpretar o a e o b como sendo funções também. Então, a derivada, vou colocar assim, ó, entre... Não gosto desse símbolo muito, então vou usar o parênteses mesmo. Derivada em relação ao tempo de a vezes b. Né? Por quê? Aqui é a derivada de um produto de funções. Então, a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, correto? Mais a primeira sem derivar, aí eu repito aqui o a vezes o b, vezes a derivada da segunda. Derivada seno de θ dt. Até aí tudo bem ou alguma dúvida? Não? Tudo bem. Tudo bem, né? Então vamos continuar. Esse termo 1 sobre 2, a gente pode dispensar ele logo de cara, né? Por quê? Ele está multiplicando toda uma expressão. Se eu passar esse 2 aqui para o outro lado, multiplicando pelo zero, vai zerar. Né? Então ele está aqui completamente desnecessário. Né? Ou seja, se eu pegar 1 sobre 2 e passar dividindo, né? 0 dividido por qualquer número vai dar zero. Né? Qualquer número diferente de zero, é claro. Né? Então, vamos escrever assim, ó, 0 é igual. E vamos continuar a nossa conta. Né? A derivada de A vezes o B. Né? Então eu vou colocar o... Não, vou deixar o seno ali naquela posição mesmo. E vou derivar esse produto aqui. Ó. É um produto de funções, correto? Então isso aqui vai ficar assim, ó, a derivada de A, né, em relação a t vezes o b sem derivar, né, mais deixa o a aí sem derivar e multiplica pela derivada de b em relação ao tempo. Ok? Foi por isso que lá em cima eu considerei o a vezes o b como uma função só, né, para poder utilizar essa regra do produto duas vezes. Né? Afinal de contas, a regra do produto para 3 funções assim, ela é meio complicada de você fazer de maneira direta. Eu sempre prefiro dividir o número de funções que tiver no problema, né, em 2 grupos e ir aplicando à medida que for necessário, certo? Tudo isso multiplicado pelo seno de θ. Mais, deixa o a vezes o b aqui mesmo, sem fazer nada com eles. Aí a derivada do seno é quanto? Cosseno. Porém, aqui mora um pequeno detalhe, né? Aqui eu vou fazer uma derivação implícita. Por quê? Porque o próprio θ é uma função que está variando, né? Afinal de contas, a gente quer calcular justamente a derivada do θ quando com o passar do tempo, né? dθ dt, né? Então, aqui eu tenho uma função encadeada. Né? Eu tenho, o mais correto seria eu fazer bem aqui, ó, o θ em relação ao tempo. Né? Só para ficar claro que o próprio θ é uma função que depende do tempo. Ok? Então, eu tenho a derivada da função externa, né? que é o cosseno de θ,
vezes a derivada de θ em relação ao tempo, dθ dt, que é justamente o nosso problema, o que a gente quer descobrir. Ok? Até aí alguma dúvida? Não? Bom, senão vamos continuar, né? Tá vendo como é uma construção aparentemente simples, né, mas cheia de detalhes, né, que a gente tem que se atentar muito bem ao que diz o enunciado para não entender, né, o que o enunciado está pedindo, para a gente proceder de forma correta no cálculo, certo? Então eu vou fazer assim, todo esse produto aqui, ó, essa soma multiplicada pelo seno, eu vou passar para o primeiro membro da equação, vai ficar assim, menos, eu vou colocar aqui esse produto todo, né? dA dt multiplicado por b, mais, melhor ainda, vou colocar o b primeiro, né? b multiplicado por dA dt, né? Muda nada não, mas esteticamente eu prefiro assim, a vezes dB dt multiplicado pelo seno de θ é igual a A vezes B cosseno de θ dθ dt, né? E agora, como a gente pode prosseguir aí as contas? Alguma sugestão? Lembra que eu quero calcular é o dθ dt, não é? Então, é interessante que a gente deixe ele isolado em um dos membros da equação, seja no primeiro ou no segundo, né? Para a gente está mais fácil deixar aqui, né, no segundo mesmo. Então, para poder isolar esse dθ dt, vamos fazer assim. Vou primeiro passar o A vezes o B que está multiplicando aqui, certo? Todo esse termo. Eu vou passar para o outro lado da equação dividindo, né? Aí, eu quero que vocês atentem o seguinte, ó. Desse lado eu tenho o seguinte, B vezes multiplicado por alguma coisa que eu vou chamar de x, tá? Mais A vezes outra coisa multiplicado por y. Quando a gente divide por A vezes o B, isso vai ficar assim, ó. Isso na verdade é bx sobre AB somado com AY sobre AB, correto? Então, como eu tenho aqui, ó, no caso, B multiplicando em cima e B multiplicando embaixo, eu cancelo. Vai ficar só 1 sobre o A vezes o x, mais, aqui quem vai cancelar vai ser o A, né? 1 sobre o B vezes o y. Né? Tá tranquilo esse passo, essa divisão, como funciona? Né? Porque é isso que eu vou fazer, eu vou dividir dos dois lados da equação pelo produto AB. Né? Fazendo isso, ó, não ficou nenhuma dúvida nessa parte, né? Ou não? Não? Então, continuar. Então, dividindo tudo por AB do primeiro membro, vai ficar assim. Menos, aí como eu falei, né? Quando eu pego B multiplicado por uma coisa e divido por AB, vai cancelar B com B, né? Vai sobrar só 1 sobre o A, multiplicado por dA dt, né? E aqui é a mesma coisa, vai sobrar 1 sobre o B, dB dt, né? Vezes seno de θ igual cosseno de θ dθ dt. Até aí tudo ok? Tranquilo, né? Então agora, como eu falei antes, a ideia é isolar o dθ dt, então eu vou dividir tudo pelo cosseno. Sinal de divisão, né? Aí vai ficar o que, ó? Menos 1 sobre o A dA dt mais 1 sobre o B dB dt multiplicado por seno de θ sobre cosseno de θ, que é igual dθ dt, certo?
Mas a gente sabe que seno dividido pelo cosseno dá a tangente, né? Então, ó, só invertendo, né, essa equação para o dθ dt ficar no primeiro membro, vai ficar assim, ó. Dθ dt é igual a menos 1 sobre o A dA dt mais 1 sobre o B dB dt, né, multiplicado pela tangente de θ. Certo? E agora o que a gente faz? O problema está resolvido? Professor, não teria que derivar o dAdt não e o dBdt? Ou fica assim mesmo? Então, mas como você sugere que a gente faça isso? 1 sobre A vezes dAdt. Esse dAdt aí ficaria 1, a derivada de dAdt? Por quê? Derivada de A em relação a T. Não, só... Na verdade, a sua suposição está correta. Só quero saber se você realmente entende por que dá 1. Estava pensando isso lá em cima quando o senhor estava fazendo. Eu já queria colocar 1. Olha o enunciado do problema. O que o enunciado fala? Aumenta 1 centímetro. Pois é. Isso aumenta 1 centímetro, né? Tanto a dimensão A quanto B, correto? E o que significa matematicamente dizer que está crescendo a uma taxa de tantos centímetros por segundo, né? Esse estar crescendo ou estar diminuindo dá a ideia de o quê? De uma taxa de variação, né? Então, o que é a taxa de variação? Para o nosso contexto, né, na matemática, é a derivada em relação ao tempo, né? Então está dizendo aqui, ó, derivada de A em relação a T e a derivada de B em relação a T, na verdade é 1, porque o problema está dizendo isso, né? Que os comprimentos A e B, ambos estão crescendo a uma taxa de 1 centímetro por segundo. E o que nos dá essa taxa é justamente a derivada, né? Então a gente tem essa informação, ó, que... Cadê? Eu vou colocar aqui embaixo, ó. dA dt e dB dt, vou dizer, representam a taxa de variação dos comprimentos A e B em relação ao tempo. Né? E o problema nos informa qual é esse valor, né? Portanto, dA dt é igual a dB dt, que por sua vez é igual a 1 centímetro por segundo, né? Então a gente já tem esse valor aí, né? Aqui, ó, dA dt vale 1 e dB dt também, tá, deixa eu fazer mais retinho, aqui, também vale 1, né? E o que mais que o problema nos informa aí? O problema informa o valor de A, que ele diz ser 4 centímetros, né? E também informa o valor de B, que ele afirma ser 2 centímetros, né? Então, nosso problema fica assim, ó. dθ dt vai ser igual a menos, ó, 1 sobre 4 multiplicado por 1 mais 1 sobre 2 multiplicado por 1 vezes a tangente de θ, né? Quanto resulta aqui dentro do parênteses? Dá quanto isso?
1/4 mais 1 sobre 2. Daria meio. Meio? É, porque, ó, pra quem ainda não pegou assim a manha de fazer isso, é assim, ó. 1/4 mais 1 sobre 2, né? Eu, em vez de fazer aquele negócio de MMC e tudo mais, eu prefiro pensar o seguinte: eu vou igualar os denominadores, porque se eu igualar, eu posso simplesmente repetir o denominador e somar os numeradores, né? Mas como que eu vou fazer isso? Para 2 ficar igual a 4, eu preciso multiplicar ele por 2. Mas se eu multiplicar embaixo por 2, eu tenho que multiplicar em cima também para poder não desigualar a fração, né? Aí vai ficar com 1 somado com 2, que dá 3. 3 sobre 4. Esse é o valor, certo? Ok. Menos 3/4 vezes tangente de θ, né? E aí? Acabou o problema? Tem mais alguma coisa para fazer? Sim, sim. O que tem para fazer aí? E dá o valor de θ em cima. Ele dá o valor de θ, né? Então, ou seja, ele quer a taxa de variação do ângulo, né, dθ dt, quando o ângulo mede π sobre 6 radianos, né? Então vamos colocar aqui, para todo θ igual a π sobre 6 radianos, vamos ter o seguinte, né? Vamos ter que a taxa de variação dθ dt vai dar menos 3/4 vezes qual é a tangente de π sobre 6. Π sobre 6 em graus fica 30 graus, né? Qual é a tangente de 30 graus? Calculei 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Né? Cancela aqui, dá a raiz de 3 sobre 3, né? Então é isso. dθ dt vai dar menos 3/4 vezes raiz de 3 sobre 3. Né? 3 multiplicando em cima e 3 multiplicando embaixo cancela. Né? Portanto, a taxa de variação de θ em relação ao tempo é menos raiz de 3 sobre 4. Ok?